Hoje nós vamos falar sobre os corpos energéticos. O ser humano tem 4 corpos energéticos nesta dimensão, tá? Nós temos o nosso corpo físico, além do nosso corpo físico nós temos o nosso corpo espiritual, além do nosso corpo espiritual nós temos o nosso corpo mental e temos o nosso corpo emocional, tá? Pela ordem, temos o físico. Colado ao nosso físico, nós temos o nosso corpo espiritual. Colado ao nosso corpo espiritual, nós temos o nosso corpo emocional, que ele é o reservatório de todas as emoções positivas e negativas, de tudo que acontece na nossa vida aqui, na terceira dimensão. E nós temos o nosso corpo mental, tá? O nosso corpo mental, que está ligado à nossa mente consciente. O emocional, que o Freud chamava de inconsciente e Jung chamava de subconsciente, é o nosso reservatório. Ele vai guardando todos os nossos sentimentos e emoções negativas que ocorrem no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida inteira. Qual é o mais importante para nós vivermos aqui no planeta Terra, nos corpos energéticos? É o nosso mental, que ele está ligado à nossa mente consciente. É através da nossa mente consciente que nós podemos controlar nossa mente. Ela é o nosso controle. É aquela que o Mestre Jesus ensinou: orai e vigiai. Ou seja, o ser humano que consegue vigiar os pensamentos e as emoções, o ser humano que consegue controlar a sua mente, automaticamente ele vai ser feliz, porque ele vai tornar a mente dele positiva e tudo que acontece na vida dele vai ser positivo, porque ele se conecta com o positivo. É muito importante nós darmos muita atenção à nossa mente no nosso dia a dia. É ser vigilante da mente o tempo todo. De manhã à noite, 24 horas por dia. Quando acorda, de noite, vai ter sonhos, mas quando acorda, é agradecer a Deus e ter o controle da nossa mente o tempo todo, tá? Quando você aprende a ser um vigilante, orai e vigiai, como o Mestre Jesus ensinou, é impossível você não ser feliz. Você vai ser feliz. Então, repara a profundidade que esse ensinamento que Jesus deixou para a gente: orai e vigiai, tá? Como é que funciona, então, a nossa mente consciente? Ela funciona no nosso dia a dia e nós temos que aprender a controlar. E como é que funciona o nosso corpo emocional? O nosso corpo emocional, ele vai funcionar gravando através de repetição, imaginação e compreensão. O que é que acontece com nossos sentimentos? Geralmente a gente, quando está com muita raiva, fica com raiva, repetindo, e isso vira um transtorno obsessivo compulsivo de raiva. E o teu inconsciente vai gravando isso através dessa repetição, vai gravando raiva, vai gravando medo, vai gravando preocupação, vai gravando tristeza. E aí o que é que vai acontecer? A tua mente vai se tornando negativa. O que é a depressão? A depressão nada mais é do que sentimentos negativos repetitivos que nós gravamos ao longo da nossa vida. Tristeza, vamos gravando mais tristezas, automaticamente o seu corpo emocional se torna triste, cheio de pulsões de tristezas. Aí você tem depressão, que é como se fosse um celular. Imagina um celular, quando você vai gravando coisas, gravando fotos, ele começa a ficar funcionando devagar, ou seja, ele começa a aprender. Aí você tem que apagar coisas, né? Apagar essas coisas que estão lá no celular. A mesma coisa é o nosso corpo emocional. Quando ele começa a mandar essas pulsões de tristezas, você também tem que começar a liberar, a fazer uma limpeza nos sentimentos
e emoções negativas, nos traumas, nos bloqueios que nós tivemos ao longo da nossa vida. Então, quando, por exemplo, medos também, o que é o pânico? O pânico também é a quantidade de medos que o nosso inconsciente absorve. Então, se ela absorve muitos medos, automaticamente vai chegar a um ponto que vai gerar pânico. Então, para você se libertar do pânico, tem que fazer o quê? Resgatar os sentimentos de pânico que você mandou para o teu corpo emocional. Isso daí, o nosso corpo emocional, com esses sentimentos todos reprimidos, que vão sendo reprimidos, que nós temos entre o nosso corpo mental e emocional, nós temos exatamente o quê? A linha do esquecimento, para nos libertar do sofrimento. Então, ele vai absorvendo raiva, medo, preocupação, tristeza, mágoa. Então, ele vai absorvendo. Quando esse nosso corpo emocional está lotado, ele vai se transmitir por pulsões no teu corpo, através do teu mental e do teu corpo físico. Então, nós temos o costume de dizer assim, de repente teve um ataque cardíaco. De repente não aparece uma árvore lá no nosso quintal de 20 metros de altura ou de 10 metros de altura. Alguém plantou aquela árvore e foi alimentando ela, foi molhando ela, dando vitaminas para ela. E aí ela que foi crescendo, e um dia ela virou uma árvore. Tá? A mesma coisa, de repente não vai aparecer uma doença no nosso corpo físico. Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos, através desses sentimentos e emoções negativas, nós vamos absorvendo esses sentimentos que vão gerar o nosso corpo ficar doente. No Espiritismo diz assim, a lei do Espírito precede a matéria. Quando acontece alguma coisa positiva ou negativa, aqui no físico, nós plantamos ela primeiro na parte espiritual. Pode ser material e também as doenças. Ó. Quando você deseja muito uma coisa, o que é que acontece? Você começa a repetir aqueles desejos, vai repetindo, e assim você vai gravando esses desejos todos no teu também corpo emocional. O que é que acontece depois com esses desejos? Você começa a realizar coisas. A mesma coisa, o que é que acontece quando você tem muitos sentimentos negativos? Você vai começar a realizar coisas negativas, que são as doenças no físico, tá? As doenças no emocional. Então, por exemplo, a depressão não é uma doença física, é uma doença emocional. O pânico não é uma doença física, é uma doença emocional. Então, como é que a gente vai curar isso? Nós vamos curar isso exatamente através da regressão de memória, a tal chamada de terapia de regressão a vidas passadas. Eu chamo de vida passada. Por quê? O que aconteceu há um minuto atrás já é passado. Então, o que aconteceu quando nós éramos jovens é passado. O que aconteceu na nossa gestação é passado. O que aconteceu em outra existência é passado. Então, na minha concepção, a vida é uma só. Nós somos seres espirituais que de vez em quando passamos pela Terra. Isso é a minha concepção. A vida, uma só, em 3 estágios. Somos de lá, não somos daqui. Nós estamos aqui. Não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, né? E então, o que é que acontece? Nós somos de lá e vimos para aqui para quê? Para resgatar os chamados karmas, que no Espiritismo chamam karmas. Ora, o karma não é para a gente voltar para lá com ele. Então, se nós temos resgate de outras existências, medos, traumas, violências, enfim, que aconteceram em outras vidas,
nós vamos resgatar energias aqui nesta vida, nestas aqui. E então a regressão de memória, ela trabalha o que nós guardamos nesta vida e em outras existências também, que fazem pulsões também nesta vida, tá? Então, nós vamos, a regressão de memória, a vida passada, que também vidas passadas, ela é uma regressão direta, onde quando tem uma queixa, o terapeuta pede ao inconsciente, vai na causa do problema X, automaticamente ela vai na causa. Se você tem uma alergia respiratória, vai na causa da asma, vai na causa do psoríase, aí automaticamente ele leva diretamente dentro dos arquivos inconscientes, ele vai lá ajudar a resgatar esses arquivos. Então repara como é importante a regressão de memória. A regressão de memória, ela cura. Quando você consegue atingir esses arquivos inconscientes responsáveis pelos problemas da tua vida atual, o que é que acontece? Você vai ter o que Freud chamava de uma catarse, liberar emoções reprimidas, que estão ali reprimidas dentro do corpo emocional. Então, ela libera aqueles arquivos responsáveis pela asma, pelo vitiligo, pela psoríase, pelo medo, pelo pânico, enfim, pela diabetes. Aí você vai resgatar essas energias que causam isso no teu corpo físico e automaticamente você vai se curar. Então, as doenças emocionais, principalmente as doenças emocionais, como pânico, a depressão, alergias, tudo quanto é tipo de alergia, doenças respiratórias, não são consideradas ainda doenças físicas, não. Elas podem ter cura através exatamente de quê? Elas ainda são doenças da alma, através da regressão de memória. Você vai conseguir resgatar esses arquivos, abrir esses arquivos, resgata através de catarse, que o Freud chamava de catarse, que é um sofrimento que você vai sentir na hora. Cada tipo de sentimento você sente uma coisa, depois que esgota, faz uma reprogramação mental, tá? Uma reprogramação mental, e automaticamente você vai deixar de ter aquele sintoma da asma, bronquite, da alergia, e você então vai se curar, tá? Então, é muito importante você compreender quem é você. Eu hoje estou falando exatamente sobre os nossos corpos energéticos, para você aprender exatamente quem é você, aprender o controle que você tem sobre a sua mente, sobre a vigilância da mente, a importância da vigilância da mente que você tem que ter para você deixar de sofrer, para ser feliz. Cada vez que você consegue vigiar a sua mente, uma vezinha só, se você fizer isso uma vezinha por dia, você se lembrar que você tem que vigiar a sua mente uma vez por dia, você começa a recuperar a tua autoestima, ou seja, você começa a recuperar a tua luz. E você recuperando a sua luz, você vai ser feliz. Olha a importância de você saber que você tem um corpo mental que você tem que controlar. Senão você vira uma bipolaridade positiva e negativa o tempo todo. Você começa a ter um descontrole na tua mente em que você vai ficar doente. Então, olha a importância de você entender que você não é só o físico. Você é um corpo mental que tem que tratar tão bem quanto você trata o teu corpo físico. Você vai fazer limpeza de pele, vai fazer unha, enfim, você trata do teu corpo físico. Então, assim como você trata do teu corpo físico, você tem que tratar bem o teu corpo mental. E automaticamente, tratando bem o teu corpo mental, o que vai acontecer? Você vai tratar bem o teu corpo emocional, porque você vai jogar para dentro dele positividade, sentimentos e emoções positivas. Ou seja, você toda hora tem que parar a sua mente quando ela estiver negativa,
que é a vigilância da mente, e diz assim, para! E você vai tornar a sua mente positiva. Então, repara a importância de você saber que tem um corpo mental, que é um corpo energético igualzinho ao seu corpo físico. O corpo emocional, que ele vai reprimir, ele vai guardar toda a tua vida. E vidas passadas, vem tudo, está tudo armazenado. Desde a formação da sua alma, chamada de mônada, você vai reprimindo tudo. Quando você começa a ter o controle da sua mente, você vai liberando as emoções através da regressão de memória, vai liberando, e aí você começa a jogar a sentir leve. A tua mente vai deixar de ter aquelas pulsões inconscientes, que é como pânico, medo, tristezas, enfim. Tudo que você sente de pulsões, você fica triste, não sabe porque está triste. Essa é uma pulsão de tristeza inconsciente, que está onde? Reprimida no teu corpo emocional. Então a importância, o que é que vai acontecer? Você tratando bem o teu mental e o teu emocional, o reflexo vai se dar onde? No teu corpo espiritual. O teu corpo espiritual começa a virar luz. Aí quando esse corpo físico acaba, que vai acabar com a idade, tá? Nós mesmo vamos envelhecendo e também nos maltratando, ele vai acabar. O que é que fica? Nós levamos o nosso corpo mental, nós temos consciência de tudo que está se passando no pós-morte. Então nós levamos o nosso mental, levamos o nosso corpo emocional e o nosso perispírito, que é o espírito. Então, quando nós fazemos regressão, que a pessoa se visualiza em outra existência, o que é que acontece? Ela muitas vezes, nós levamos na morte, no pós-morte, porque tem traumas que estão no pós-morte. Quando tem uma morte violenta, a pessoa sente essa raiva no pós-morte, esse ódio de ter um assassinato, por exemplo, esse ódio, entendendo? Da pessoa que fez isso com ela. Então tem que resgatar isso até ela ir ser socorrida para a luz. Ela depois tem consciência de tudo, inclusive da reencarnação dela, porque a maioria, você pergunta, você quer reencarnar? A maioria não quer reencarnar, porque aqui realmente para nós liberarmos exatamente essas emoções e sentimentos negativos que nós fomos absorvendo ao longo da nossa vida, e traumas, bloqueios, violência, tudo. Então, repara, aqui realmente é para nós nos purificarmos, é o momento onde nós vamos nos modificar, vamos virar a luz, para não precisar mais vir, para ir para outros caminhos, para ir para outras horas, para outras dimensões espirituais. Tem muitas dimensões espirituais já fazendo regressão de memória. A regressão de memória é que a pessoa aqui nesta vida tem um problema de 380 anos antes de Cristo, na época de Cristo, de viver, inclusive vivenciar Cristo, na época, viver junto dele. Então, cada pessoa vem através da regressão de memória, vai resgatando isso. Mas hoje eu quero que vocês entendam a importância do nosso corpo mental, a importância de você vigiar a sua mente, que é um corpo energético que você tem, que ele é que vai preencher o teu corpo emocional de positivo ou negativo. Que você vai realmente ali, você que tem que ter o controle. Ninguém cura ninguém, você mesmo é que vai se curar. A regressão de memória cura. Mas se você permitir atrair nesse corpo emocional, é um relaxamento médio onde você permite ir no corpo emocional e resgatar as emoções reprimidas. Então, repara, hoje vamos ficar na importância de você saber sobre os corpos energéticos que nós temos,
O nosso físico acaba nesta vida, chega um ponto que acaba, esgota, vai envelhecendo, normal, isso é normal, tudo na natureza se transforma, o nosso corpo físico se transforma também, tá? Se transforma, as células vão morrendo ao longo da nossa vida, a gente envelhece e vai. Chega um dia que partimos para onde? Partimos para o reino espiritual, que é outra dimensão, onde nós vamos, de onde nós viemos. Nós somos de lá, não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, é uma passagem. Então a importância de você saber que colado ao teu corpo físico, você tem o teu corpo espiritual. E colado ao teu corpo espiritual, que é um corpo energético. Colado ao teu corpo espiritual, aliás, o físico também é energia também. Acho que não dizia que massa energia igual a MV2. Então, massa é igual a energia. Então, esse corpo energético na terceira dimensão, isso aqui. Colado ao teu corpo físico, você tem o teu corpo espiritual. Colado ao teu corpo espiritual, você tem o teu corpo mental. O teu corpo emocional primeiro, colado ao teu corpo espiritual. E colado ao teu corpo espiritual, você tem o teu mental. Então, isso nesta dimensão, nós temos esses corpos aqui, vivemos com eles. Quando esse físico acaba, aí vamos, os três vão junto lá para o mundo espiritual. Nós temos consciência de tudo, porque levamos o mental, a nossa mente fica consciente de tudo que está se passando. O emocional leva todas as emoções, positivas e negativas. Ora, se você é luz, se o teu espiritual é luz, se o teu emocional é positivo, você é luz, automaticamente você vai. Mas se nós ainda somos matéria, muita matéria, nós vamos também para a parte mais material. O mundo espiritual é igualzinho aqui. Tem pessoas que vivem mais na matéria, tem outras que vivem mais, já não dependem tanto da matéria. A matéria é importante. Sem dinheiro não existe felicidade, mas também não precisa ter bilhões ou milhões, porque fica tudo aí, tudo é emprestado. Né? Tudo é emprestado. Então, o importante é a gente ter o suficiente para ser feliz. Cada um tem o seu tipo de felicidade material. Ter muito dinheiro é ruim? Não. Pode ter muito dinheiro e ser um grande empresário, dar muito emprego, ajudar famílias a se alimentarem, sustentarem, serem felizes. Cada um dentro do seu nível lá. Você tem o teu dinheiro para ser feliz. Então, repara, todo ser humano, os orientais falam que todo ser humano nasce para ser feliz. Os orientais falam isso. O ser humano ser feliz só precisa se libertar de três coisas. A primeira é miséria. Porque esse negócio de dizer que dinheiro não traz felicidade é mentira. Então, nós precisamos do dinheiro para pagar as contas do dia a dia, para ter o conforto, até ter um carro, viajar, tirar férias. A segunda é a doença. O ser humano doente também não é feliz. E a terceira é o conflito. O conflito é que nos leva a ficar doentes. Então o ser humano fica doente por causa do conflito. O conflito, os sentimentos e emoções negativas desequilibram o teu sistema hormonal, mineral, molecular, adrenalina, endorfina, serotonina, e aí a gente fica doente. Então, como é que a gente vai consertar isso? Através do nosso corpo mental, através da nossa mente consciente. Como? Controlando ela, orando e vigiando o tempo todo, vigiando a nossa mente. Que tal você ser feliz? Se livrando da miséria, da doença e do conflito, principalmente, que leva você a ficar doente. Vamos compartilhar isso para todo mundo? Obrigado, tá?